Provérbios 4, versículo 23. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu vou estar fazendo uma breve oração. Amém? Soberano Deus e Pai amado, aqui está a Tua palavra, Espírito Santo. Pai, me visita nessa hora. Vem me usar como instrumento na Tua casa. Vem falar conosco através da Tua palavra, do Teu Evangelho. Vai abençoando cada vida, Senhor, nesta noite. Pessoas que também, esse canal do YouTube, que eu creio que está alcançando vidas, pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas que estão ouvindo esta palavra, o qual o Senhor fala conosco, a palavra da verdade, Espírito Santo. Vai também, Senhor, tirando os comichões dos ouvidos nesta noite. Vai movendo, vai trabalhando, Senhor, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. E a igreja diz, amém. Glória a Deus, amém. Até está baixando aqui um pouco. Aleluia. Vamos ler. Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pode se assentar, amém? Aleluia. Esse provérbio, irmão, ele é bem pequeno, mas nós ainda vamos passear na Bíblia hoje, amém? Nós vamos andar na Bíblia hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Aqui nesse provérbios, né, vem falando sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje nós podemos ver que quando fala do coração, né, aleluia, de guardar o coração, né, irmão? Nós temos que guardar nosso coração do quê? Da maldade, né? Que hoje muitas pessoas, irmão, tá com o coração, né, corrompido, né? Os corações estão corrompidos, né? Então, assim, quando a gente tem um coração que não é corrompido, né? A nossa tendência é fazer o bem, né? E nós não devemos pensar, né, no pensamento, porque o pensamento, ele é assim, da cabeça vem para o coração, né? Aleluia, Jesus. E aí eu vou numa passagem que fala sobre ali quando os discípulos, né, Jesus estava muito cansado e ele foi comer. Ele chegou ali junto com os fariseus, estavam ali esperando Jesus para se assentar na mesa. E ali os discípulos estavam junto com Jesus para se assentar na mesa. E eles começaram a criticar, né? Porque os discípulos pegaram o pão e não lavaram as mãos, né? Eu creio que eles estavam com fome, então eles nem lavaram as mãos para poder comer do pão que estava lá na mesa, né? Então o Senhor ali, os discípulos, né? Eles estavam junto com Jesus porque ele aprendia os seus mandamentos, a sua palavra, né, com Jesus. Só que os fariseus não, eles ficavam naquela doutrina, na religiosidade, né? E só que o coração deles estavam corrompidos, né? Aleluia. Eles não tinham um coração de bondade, né? De amor para com o próximo, né? Era tudo mentira, né? Eles viviam uma mentira, na verdade. Quer dizer, eles diziam que servia a Deus,
mas quando na verdade eles não tinham amor pelo próximo, né? Então Jesus falou para eles, né? Deixa eu ir lá, irmão, na Bíblia, porque aleluia é melhor, né? Para nós estarmos certinho. Aleluia. Marcos 7, vamos lá. Marcos 7. Glória a Deus. Marcos 7. Depois nós voltamos lá para Provérbios. Amém? Marcos 7, no versículo 19 em diante. Que diz assim: a verdadeira fonte da contaminação, os pecados que condenam a alma. Então aqui, chamando toda a multidão, disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele disse-lhes: assim também vos não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no estômago e depois vai para um lugar escuso. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou a dizer: o que sai do homem é o que contamina. Né? Irmão, aí aqui ele está falando, né? O que sai do homem, por exemplo, o que procede do coração do homem é o que contamina, né? Porque, por exemplo, o homem imagina coisas vãs. Então ele pensa na cabeça, da cabeça na mente vem para o coração, né? É o que? Maldade, lascívia, inveja, prostituição, né? Soberba, orgulho, né? Blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo, murmuração, né? Então, o que procede do coração, né? Como nós lemos aqui em Provérbios, né? Aí ele diz assim: por exemplo, o que é nascido de mulher vive poucos dias, né? A sua vida é cheia de inquietação. O homem murcha como uma flor, foge através da vida, como uma sombra, e não permanece. Aí Deus vai dizer: é possível que alguém tão fraco como uma vida tão curta e tão indigna seja observado por Deus? Sim. Porque nós somos observados por Deus todos os dias. E olha uma coisa, Deus, ele vê o teu e o meu coração. Deus sonda os nossos corações. Ele sonda se nós temos um coração perdoador de perdoar o próximo. Ele sonda quando você pensa mal de alguém, né? Quando você, ou até mesmo levanta falso contra aquela pessoa, né? Ele sonda em tudo, porque do pensamento vem para o coração. Aí ele está nos ensinando que o que contamina o homem, o que faz o homem pecar, na verdade, não é o que entra pela boca. Que entra pela boca, os alimentos, por exemplo, entram pela boca, mas o que sai da procedência maligna do coração.
Porque todo intento maldoso, todo intento mal gera o quê? Desobediência. Aí nós vamos lá em Gênesis, como aqui, eu marquei aqui, Gênesis 6, no capítulo 6, que vai nos dizer, irmão, sobre Noé. Pode ir lá em Gênesis. Que vai nos falar sobre Noé. Quando Deus Gênesis 6, no versículo 5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Aí o Senhor vai dizer nessa noite que, olha só, quando Noé, ali Deus havia mandado Noé fazer a arca para guardar os animais, guardar somente sua família, e ele obedeceu. Enquanto os outros razoavam, davam risada, zombavam de Noé. Eles não acreditavam que Deus ia mandar o dilúvio, porque o Senhor havia falado que ia mandar o dilúvio. Ninguém acreditava, irmãos. É igual nos dias de hoje, né? Se falar da volta de Jesus, se falar que Jesus está voltando, ninguém acredita. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Talvez quando o pregador prega a palavra, pessoas que estão sentadas no banco ficam razoando dentro dos seus corações, igual aqueles fariseus. Aleluia, né? Desacreditando, até mesmo murmurando, até mesmo, aleluia, desacreditando da palavra do Senhor. Porque não era diferente naqueles tempos, irmão, de Noé. Aleluia. E ali o Senhor havia se arrependido. O Senhor se arrependeu. Aleluia. Porque, olha só, quando ele mandou Noé entrar lá junto com os animais, cada um da sua espécie, seus dois filhos e as suas noras, a sua mulher. Quando ele ficou lá dentro, irmão, que mandou o dilúvio, só ele e aqueles animais escaparam, só a família de Noé estava guardado pelo Senhor. Aleluia. E ali, Deus, a palavra vai dizer que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé, sabe por quê? Porque Noé era fiel a Deus. Deus se lembrou de Noé porque Noé era obediente, Noé obedeceu. E por causa de Noé, Deus também salvou a sua família e a sua casa. O Senhor está falando, aleluia, nessa noite. Se você for obediente, se você obedecer ao Senhor, Ele salva você e a sua casa. Porque através de você, Deus se lembrou. Deus está falando, eu me lembrei de Noé. E eu não dei, aleluia, o decreto perpetuamente. Quer dizer, ele poderia, irmãos, aleluia, né, destruir tudo. Não, ele se lembrou. Ele teve de misericórdia. Ele teve de bondade. Aleluia. E olha o que aconteceu. Quando aquele dilúvio acabou, que ele ficou ali, a arca, só ficou a arca e a família naufragando no meio do mar, daquelas águas. Aí lá no capítulo 8 vai dizer de Gênesis que Noé, ele mandou uma pomba. Aleluia, para ver onde tinha a terra, né? Porque ficou inundado de água, tudo de água. E aí essa pomba, ela foi e voltou, e Noé entristeceu seu coração. Noé ficou triste, eu creio que Noé chorou. Eu creio que Noé falou, e agora o que vai ser de mim, da minha família?
O que vai ser da minha casa? Aí Noé, irmão, ele perseverou, ele não desistiu, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele não blasfemou. Aleluia, eu creio que ele foi orar e falar com Deus. Ele queria uma resposta. Nessa noite, se você está nessa noite, você entrou aqui precisando de uma resposta. A resposta que Deus tem para você é: fica na arca. Porque na arca Deus vai guardar a tua casa e a tua família. Não saia da arca. Aleluia. E ali, irmão, olha só, quando ele mandou a primeira vez, a pomba voltou. Ele mandou a segunda, a pomba voltou novamente. Pela 7ª vez, olha quando Deus foi dar a resposta. Porque tem gente que é assim, irmão, já pede faz uma oração e já quer a resposta no outro dia. Não, Deus não funciona assim. Com Deus não se funciona assim. Com Deus de Israel, meu amigo, você vai ter que orar. Não, se ele não respondeu, você vai ter que orar de novo, pedir de novo. Não respondeu a segunda, vai para a terceira, depois vai para a quarta, depois vai para a quinta, depois vai para a sexta, até a 7ª. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque quando Deus ele quer fazer, ele vai responder na hora dele, né? Não vai responder na minha e na tua hora, a hora que você quer que ele responda. E ali, irmão, Noé, ele obedeceu. Ele falou: agora eu não vou desistir. Eu sei que em algum lugar tem terra seca. Porque estava inundada de água. Não tinha terra seca em lugar nenhum. Então ele falou: eu vou mandar a pomba pela 7ª vez. E ele mandou a pomba. E quando a pomba foi, trouxe a novidade de vida. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pomba trouxe a novidade de vida. E quando ela chegou com aquela galinha, aleluia, aquela galinha verde, disse que aquela galinha verde era uma galha de aquela que fala que Deus dá uma lapadinha na gente, sabe? Amendoeira, era uma galinha de amendoeira. Glória a Deus. E ela veio com essa galinha de amendoeira. E aí Noé viu, porque ele tinha pedido um sinal para Deus. E a resposta, irmão, chegou, mas olha só quanto Noé, ele passou, né? Ele ficou ali na obediência, dentro daquela arca, junto com a sua família, obedecendo a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que aquela arca, ela foi trancada por fora pelos anjos. Eles não poderiam nem sair da arca. Eles ficaram trancados, irmão, dentro da arca, porque o Senhor deu uma ordem para que os anjos ali trancassem por fora, para que Moisés não morresse e a sua família. Olha o quanto o Senhor tem nos guardado. Olha o quanto o Senhor tem te guardado. Aleluia. Olha o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Talvez o Senhor, aleluia, não tenha te dado a resposta ainda que você precisa. Não tem te dado ainda a resposta que você tem pedido para Ele. Sabe por quê? Porque Ele está te guardando. Glória a Deus. Aleluia. Ele está te livrando. Porque na arca, irmão, foi assim. Se Noé tivesse saído, ele poderia ter morrido, ele e sua família. Mas Deus é especialista, né? Deus, quando Ele quer guardar, quando Ele quer cuidar, Ele vai lá e tranca por fora e por dentro e ninguém abre. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo o que papai está falando ou não? Aí naquele tempo, nós vamos agora para Provérbios 4. Naquele tempo, Noé falava para aquele povo. E aquele povo, irmão, tem um coração voltado para o pecado, para a maldade. Eles não respeitavam a Deus. Aleluia. Eles não tinham temor a Deus.
Aleluia, Jesus. E o que a boca fala? A boca fala do que o coração está cheio, né? Toda pessoa que procede do engano, né? Ela fala palavras, aleluia, Jesus, né? Palavras persuadistas que engana o outro, né? Engana pelas suas palavras, palavras enganadoras, palavras mentirosas, aleluia, né? Palavras do engano. Aí é o que contamina o homem, né? O pecado, o coração. E Deus ali se arrependeu. Deus se arrependeu ali quando Noé, ali, aí Deus prometeu para Noé que não ia mais acabar, né, o mundo, ali que o Senhor tinha, como Ele fez tudo, Ele criou céu e terra, Ele prometeu, né, para a nação, para uma nova era, que Ele não ia mais acabar em água, né? Aí eu já ouvi pessoas falar assim, mas se Deus falou que não ia acabar em água, será que Ele vai acabar em fogo? Aleluia, Jesus. Então, irmão, porque a gente vê as guerras, os rumores de guerras, né? A gente vê, ouve a palavra em Mateus sobre a grande tribulação, aleluia, sobre a peste, sobre a fome, aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus vinha arrebatar a igreja, vai ser fogo mesmo, vai ser no fogo, aleluia, Jesus. Porque os que ficar, vai cair saraiva de fogo, ele vai subir com os dele, vai arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, as ovelhas e não os bodes, né? Porque os bodes vai ficar. As ovelhas que vai subir, né? Até no céu. Vai ter uma separação, né? Dos bodes e das ovelhas. Aleluia, Jesus. Então, as ovelhas vai subir, mas os bodes vão ficar. Aleluia, Jesus. Porque eles já têm um lugar, né? Cada um tem o seu lugar. É o que a Bíblia nos fala. Cada um vai ter o seu lugar, irmão. Aleluia, Jesus. Porque não adianta, né? Aí a Bíblia vai nos dizer que aqui, irmão, o que procede, né, do coração. Aleluia. Deus está mandando eu pregar assim, viu, irmão, hoje. Porque eu não queria pregar... Por mim, eu pregar só numa palavra, mas Ele está mandando andar, para você entender. Aí ele diz assim em Marcos, no capítulo 7, e continua a dizer, o que sai do homem é o que contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, aí vem os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a desolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha só. Então, aí ele diz assim, que ele vai separar, né? Então assim, se a gente tem avareza dentro do nosso coração, né? Avareza. Porque tem gente que não quer nem abençoar a casa de Deus, né, irmão? Isso é avareza. Né? Isso é avareza. Aí tem gente que fala assim, quando eu tiver no pouco, quando eu tiver, Senhor, eu vou abençoar. Se você não é fiel nem no pouco, dirá no muito, né? Quando a gente não é fiel nem no... Se você tiver 100 reais
10 é para a casa do Senhor, você não dá nem aqueles 10, como é que você, se Deus te dá 1.000, 10.000, como é que você vai dar 1.000 para a casa de Deus? A avareza no coração, o intento do coração, né? Aí, irmão, luxuosidade também, né? Tem umas pessoas que quer ser o que não é, né? Eu falo, come sardinha que arrotar caviar, né? É só Jesus na causa, né? Também, né? Luxuosidade é do coração do homem, é pecado também. A inveja, né? A inveja também, né? Pessoas que invejosas, né? Que tem inveja de tudo, né? Tem pessoas, irmão, que é tão invejoso que ele tem inveja até da roupa que o irmão veste, né? Do sapato, tem inveja do cabelo, tem inveja da roupa, entendeu? Vai para o inferno também. Se não se converter, vai para o inferno. Seja você mesmo. Não queira ser igual ao outro, que ninguém é igual a ninguém. Se você nasceu com cabelo duro, fique com seu cabelo duro. Mas tem gente na chapinha hoje. Se você não quer usar enrolado, use. Faça, né? Mas não tem inveja do seu irmão. Faça do seu jeito, use você. Seja você mesmo. Está entendendo? Porque Deus não chamou nós para ser imitadores de homem na terra. Deus chamou nós para ser imitadores de Cristo. Porque se fosse para nós ser imitador de homem, irmão, nós estávamos perdidos. Mas nós temos que ser imitador dele. Ó. É dele que nós temos que ser imitador, de Jesus Cristo. Então, mas ninguém quer imitar Jesus, né? Aí você lembra de Davi, que Davi falou assim: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu. A gente vê um monte de gente falando na oração, né? Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Irmão, mas se Deus for trabalhar nas nossas vidas para nós ter um coração igual ao dele, você acha que você consegue ter um coração igual ao de Cristo? O homem? É difícil. Sabe por quê? Porque primeiro, Jesus Cristo era obediente, né? Ele obedecia. Coisa que o homem hoje em dia não quer obedecer. Não obedece nem o homem que vê, dirá Jesus Cristo. Como é que você quer ter um coração igual ao de Jesus? É difícil. Louvado seja Deus. Continuando Marcos 7. Olha o que o Senhor fala aqui. No versículo 6. Marcos 7, 6. Diz assim: Ele respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Ainda bem, invalidais o mandamento de Deus, para guardardes vossa tradição. Porque Moisés diz: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor? Aí aqui, irmão, ele vai falar dos mandamentos.
né? Porque ele fala aqui, honra teu pai e tua mãe. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você é corban. Sabe o que quer dizer corban? É maldito. Maldito aquele, o filho, que não honra seu pai e sua mãe. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, o que adianta? É igual aqui os escribas, eles conheciam a palavra, eram conhecedores, né? Conhecia a palavra, eles sabiam da palavra. Que Moisés havia escrito os mandamentos. Então eles viviam naquela doutrina, né? A doutrina é simplesmente o quê? Uma religiosidade. Você vem pegar a Bíblia, bota debaixo do braço, vem para a igreja, mas a palavra que é bom, você não obedece. O que adianta? Por quê? Você não quer obedecer nem seu pai nem sua mãe, que nasceu primeiro do que você. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Eu não estou aqui para agradar homens, não. Estou aqui para agradar a Deus. Né? Então, assim, a palavra está nos dizendo. Aí ele diz assim, vocês me honram, né, com os lábios, com a boca. Mas o coração, o quê? Está cheio do quê mesmo? De rapina, de ódio, de ira, de mágoa, de rancor. Tá vendo? Aí o que adianta? Aí o Senhor está falando, aí o Senhor falou para aqueles escribas fariseus. Então, vocês, né, tá reclamando porque os discípulos, né, não lavou as mãos para comer o pão, né? Mas vocês não obedecem nem a palavra. Né? É o que está acontecendo, irmão, nos dias de hoje. Né? Muitos não obedecem a palavra do Senhor, né? Não quer honrar nem pai nem mãe, quer que o Senhor dê honra. Deus não dá honra a rebelde, Deus não dá honra a desobediente. Aleluia. A Bíblia fala que o filho ele é honrado quando ele dá honra ao pai e à mãe. Se ele não dá honra para o pai e para a mãe, ele é desonrado na terra. Os seus dias não acrescentarão dias. Ele não é abençoado. Por quê? Porque você lembra naquele tempo, irmão? Hoje não. Né? Naquele tempo, quando o filho ia sair de casa, mãe, eu estou indo em tal lugar, posso ir? Né? Ou então falava assim. Aí a mãe tinha que dar a benção para o filho sair de casa, né? Hoje em dia não, nem pergunta, não fala nem para onde que vai, para o pai e para a mãe. Aí diz que aí quer honra de Deus. Não, primeiro você tem que honrar pai e mãe para você ser abençoado na terra. É Bíblia. Filho que não honra pai e mãe, aleluia, não é digno das bênçãos do Senhor. Vai achando que se você não obedecer seu pai e sua mãe, você vai ser abençoado, ser próspero na terra. Não. É um dos mandamentos, um dos maiores mandamentos com promessa. Promessa do quê? De obedecer na terra. É na terra. Quando você obedece na terra, o que a palavra do Senhor diz? Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E quando obedece aqui na terra, está obedecendo a Deus. Os seus mandamentos. Glória a Deus. Aí hoje é assim, né, irmão? Se o pai ou a mãe fala para o filho, não vai para tal lugar. Eu falo, eu vou. Ele vai. Às vezes a mãe está, o Deus usando para livrar
mas não dá ouvidos, é rebelde. Aí o Senhor está falando nessa noite, os bodes, os rebeldes, vai ficar na esquerda. Naquele dia só vai subir ovelha, não vai subir bode, não. Então, o que procede do coração são os maus pensamentos, imaginações malignas, pensamentos de lascivos, luxuosos, levianos, qualquer atividade mental que tudo que sai da desobediência, por exemplo, tudo aquilo, irmão, que sai da obediência de Deus gera desobediência. Vamos lá em 2 Coríntios 10. Aqui nós comemos Bíblia, para não dizer que é a pastora Zélia. Só aprende lendo Bíblia. Porque tem uns preguiçosos por aí que não quer nem ler Bíblia. Meu Deus. 2 Coríntios 10, 5. Olha o que ele diz. É por isso que você leva lapada, porque se você lesse Bíblia, obedecesse, não estava levando. Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha aí, né? Então, ele está falando, para destruir todos os conselhos e toda altivez. Irmão, quando fala tudo aquilo que sai fora do conhecimento de Deus, que é da palavra, não houve pessoas com coração contaminado. Porque o que mais tem é pessoas com coração contaminado. Não é? Né, missionária Helene? Cheio de rapina, cheio de ira, cheio de cólera, cheio de malignidade no seu coração, de maldade. Então, para que você vai ficar ouvindo o conselho de pessoas que ela não tem nenhum conhecimento de Deus, da palavra? Ele está falando tudo aquilo que sai do conhecimento da palavra de Deus. Porque tem gente que quer ouvir conselho de pessoas que não sabe, irmão. Né? A Bíblia vai dizer que não é nem para dar ouvido aos loucos. Aí tem gente que prefere contar, às vezes, pro irmão, para fulano, do que contar para Deus, né? Os seus problemas, a sua situação. Conta para Deus, não conta para ninguém não. Ouve os conselhos da Bíblia, da palavra, o conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Para que você não venha perecer no caminho. Para que você não venha, aleluia, né? Perder, aleluia, Jesus. Porque aqui fala, irmão, né, que aquele que recebe de Deus o conhecimento, ele está pronto até mesmo para dissipar, fortaleza, né? Aleluia. Tem todo o poder da fortaleza de Deus. Está entendendo? Aleluia. Olha, esses dias eu vou contar um breve testemunho. Esse dia chegou um homem aqui, eu nem conheço esse homem. Ele chegou do nada. Gente, eu estou assim, eu estou com alergia. Esse dia aí, com esse tempo todo. Chegou um homem aqui falando, eu vou aqui, não sei o que, trazer coisa. Eu falei, porque eu só tenho cara de boba, entendeu? Mas eu não sou boba não. Porque quem lê Bíblia, quem tem vida com Cristo,
Quem tem vida no altar com Jesus, tem uma vida em santidade, minha filha. Deus revela o profundo, oculto e escondido. Pode esconder do homem, mas de quem busca a Deus é engano, não esconde. E ali o homem chegou aí falando que ia trazer um monte de coisa para cá, né? E eu falei, tá bom, né? Dando uma de boba, sabe? Tá bom. Aí eu fiquei assim, falei, tá bom, mas meu negócio é com Jesus, meu negócio é com Cristo aqui, porque a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, não é minha. Eu só estou aqui como instrumento. Mas o que? Deus dá visão espiritual para nós. Eu fui e falei para as irmãs, vamos orar, vamos dar as mãos aqui e orar o Salmo 91, para Deus nos livrar, porque o inimigo, às vezes, irmão, ele vem, sabe, que nem um sapatinho de algodão para querer atrapalhar os planos de Deus nas nossas vidas. E nós temos que ter o quê? O conhecimento da palavra. Se fosse outra boba, ia aceitar. Mas eu até falei, não, pode trazer. Mas eu fui para o joelho, falei, Deus, aqui não entra não em espírito de engano, aqui não entra enganação. Se vem para atrapalhar a obra, não vai atrapalhar não. Porque aqui tem mulheres, tem homens aqui de oração, tem jovens de oração aqui na igreja. Porque, irmão, se eu não tivesse visão espiritual e o conhecimento... Aí perguntou para mim, ele veio, pastora Célia, voltou? Voltou? Não voltou não. Nem vai voltar, nem vai vir. Que aqui, irmão, a casa do Senhor é tudo com ordenança, né? Não é bagunça, né? Qualquer um chegar e achar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já chegou ordenando, querendo fazer isso, fazer aquilo. Peraí, você vai fazer, tá bom, vai esperando. Eita. Vai sentar no banco para ouvir o que papai tem para falar, não. Colocar a vida em ordem, né? Primeiro. Aí é outra coisa, né? Se Deus tiver que fazer, trabalhar, Deus vai trabalhar, né? Aleluia. Então, irmão, nós temos Deus dá esse poder para nós destruirmos o conselho do homem. Deus dá o conhecimento, né? Deus dá esse conhecimento para nós, para mim, para você. Você que é servo do Senhor, você vai ser enganado se você quiser. Você não pode, você dá um de bobo na cara. Tá bom, mas papai é aquele que fala aqui e fala aqui também. Se brincar, a gente sabe até aquele que está enganando você. Você só dá um de besta, mas você... Tá bom, faz que tu tá me enganando aí. É verdade. Já teve pessoa que pensou que eu estava me enganando. Eu digo, tá, vai que eu estou no teu barulho. E o Espírito Santo fala aqui, irmão. Tá falando uma coisa aqui e eu estou escutando papai aqui. Assim tem que ser você também. Para você não ser enganado. Porque aqui fala do coração, ó. Tem gente que é maldosa, tá conversando com você, mas o pensamento é outro, viu, Rosário? É desse jeito, com maldade, querendo te enganar, me enganar. Mas não engana não. Não engana aquele que serve a Deus, não engana aquele que tem o Espírito Santo, não engana aquele que é de oração. Glória a Deus. Aleluia. Aí você tem que estar atento, ter o conhecimento. Tá entendendo? E você não já viu pessoas que às vezes diz que é sua amiga, seu amigo, e o coração, né, tá com inveja de você, né, de mim, tá razoando ali por dentro. Aí você confia, você vai, fulano, Deus me abençoou. Em vez dela ficar contente, ela fica né, razoando ali dentro, só Deus sabe, né? O coração, né? Com maldade, com inveja. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, irmão, quando a gente é de Deus, a gente fica contente quando Deus abençoa a vida do outro, né? A gente fica feliz, né? É assim que a gente tem que ser.
Eu fico feliz quando Deus usa os irmãos aqui. Eu fico feliz quando Deus faz algo na vida dos irmãos, né? Mas você vê, José ali em Gênesis 47 fala de José, né? Dos próprios irmãos de José ali. Porque você não pode falar. Se Deus falou para você, eu vou te dar uma casa, você tem que ficar calado. Você não pode falar. Não sei para que Deus está falando aqui, mas eu tenho mais ou menos assim, que Deus, para quem Deus, se Deus falou que vai te dar essa casa, fica calada, né? Não fala, fica você e Deus. Se Ele já falou, Ele vai cumprir na hora certa. José foi o maior defeito de José, foi contar ali para os seus irmãos o sonho que ele tinha. E aí olha o que aconteceu. José foi jogado aonde? No poço, né, irmão? E foi para o Egito. Mas mesmo assim os planos de Deus que tinha com ele não adiantou. Não adiantou. E não vai adiantar. Mesmo que, né, fica assim, né, perseguindo, se levantando contra a minha vida, contra a tua, mas não adianta. Os planos de Deus vão se cumprir. Querendo o inimigo ou não, querendo pessoas ou não, querendo quem não quer, quem gosta, quem não goste, quem faça cara feia, tá entendendo? Vai se cumprir os planos de Deus. Não adianta. Se Deus vai fazer, quem vai impedir? Quem pode impedir nas nossas vidas? Mas nós temos que tomar cuidado com pessoas do corações maldoso. O intento do coração. Porque às vezes, irmão, a gente pensa. Aí fala assim, vamos ver quem vai para o céu? Lá em Salmos 15, vamos lá. Salmos 15. Você lembra daquele jovem rico que ele falou assim? O jovem rico, ele falou assim para Deus, para Jesus. Estou procurando, gente, Salmos 15. Ele falou assim: Jesus, o que eu tenho que fazer, né? Querendo dizer, para herdar a terra, para herdar a vida eterna. Porque eu creio que todos que querem ir para o céu, eles sabem que tem uma morada lá no céu. E todos querem ir para o mesmo lugar. Todos nós queremos ir para o céu, né? Mas olha o que o Senhor fala em Salmos 15. Que ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Você sabe o que é tabernáculo? A morada do Deus Altíssimo, lá no céu. Quem morará no teu santo monte? Porque a Bíblia fala, irmão, que lá tem um monte do Senhor, né? Vai vendo. Pergunta para Deus, perguntando para Deus. Olha a resposta de Deus para o homem. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Tá vendo? É a pastora Zé que está falando? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com prejuízo pessoal não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Tá vendo, irmãos?
Aí ele está falando aqui, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, quando a gente pensa aqui, pelos seus mandamentos da palavra, vem para o coração. Se você é uma pessoa reta, você vai praticar a justiça. Então, no seu coração, você vai fazer o quê? Você vai fazer o bem, você não vai fazer o mal. Porque nós temos que guardar nosso coração, até mesmo da fala, da boca, do que procede. Pastora, se eu tiver um coração duro, obstinado, um coração maldoso, um coração que não é sincero perante o Senhor, você sabe por que Deus gostava de Davi? Porque Davi tinha um coração sincero. Por exemplo, tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Aí a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí tem pessoas que não querem ouvir a verdade. E Deus se agrada do coração sincero. Não é do coração maldoso. Porque quando o coração é sincero, quando a pessoa é sincera, ela vai praticar a justiça. Ela vai falar o que é certo. Então, se ela praticar a justiça e falar o que está dentro da palavra, dos mandamentos, né? Então ela é uma pessoa justa. O juiz, por exemplo, ele tem que, para ele poder condenar pessoas ou absolver pessoas, ele tem que estudar a Bíblia. Vocês sabiam ou não? Eles têm que saber da Bíblia. Por exemplo, tem advogados que têm que saber toda a Bíblia. Eles têm que ler Bíblia. Tem que comer a Bíblia. O juiz tem que comer a Bíblia. Tem que ler Bíblia. Porque ele tem que julgar conforme a justiça de Deus. Ele tem que julgar, ele tem que ser reto e sincero. Está entendendo? Então, por isso que a Bíblia fala que o Senhor é o justo juiz. Então, quando ele bate o martelo lá, ele vai pela justiça. Ele não vai pelo erro, ele vai pelo certo, que é certo. É por isso que a Bíblia fala assim, irmão, quando você faz o bem, você dá bons frutos, não é? Mas quando você faz o mal, os frutos são maus. Quando você faz o bem, as coisas boas, os frutos são bons. Mas quando você faz o mal, os frutos são maus. Olha só. Louvado seja Deus. E Deus, o nosso Deus, se tem uma coisa que Ele é justo, Ele é justo. É por isso que o Senhor chama nós de justo, porque nós, quando nós praticamos a palavra, quando nós praticamos a verdade, da justiça de Deus, nós somos justos. Por isso nós somos chamados, os crentes, os evangélicos, de justo. Mas é só justo aquele que pratica a palavra. É só justo aqueles que obedecem a palavra. Não vem para cá dizer para mim que você faz um monte de coisa errada e depois quer ser justo diante do Senhor. Como que pode isso? Não tem como. Porque, irmão, sempre a justiça de Deus vai prevalecer. Que é a palavra. Sabe quando fala eu não lembro agora o versículo, mas eu lembro que eu já li na Bíblia que fala assim, não vai tirar nenhuma vírgula. Tá entendendo?
Ninguém pode tirar nenhuma vírgula do que está escrito aqui nessa palavra. Então não vai adiantar. Por isso que nós temos que... Aí ele diz assim, de tudo, guarda o teu coração. Para nós guardar o nosso coração. Nosso coração, fez maldade comigo? Perdoa. Tá entendendo? Fez o mal? Perdoa. É bem assim. Se a pessoa está com inveja, com coisa com você, perseguindo, perdoa, pratica a justiça de Deus. Né? Se possível, até ora por essa pessoa, porque eu creio que Deus vai entrar com justiça. Deus vai fazer a justiça dele. A justiça dele não falha. Do homem é falho, mas a de Deus não. Então, se nós fazermos o bem, nós vamos escolher o que, igreja? E se nós tivermos um coração bom? Coração bom, nós vamos ter o quê? O conhecimento da palavra. Porque o coração tem que estar limpo. O coração tem que estar limpo. Nossa, essa pessoa, ela não vai com a minha cara, né? Vamos dizer assim, a pastora Zéia, não vai com a minha cara. Você vai se preocupar com isso? O importante é seu coração estar limpo diante do Senhor, tá entendendo? É isso que ele está falando. Se ela não for com a sua cara, ela não gostar de você, você não vai pagar com a mesma moeda, mas seu coração tem que estar limpo. Nosso coração tem que estar limpo. É isso. E quando o coração, irmão, é a verdadeira fonte do pecado e da justiça, né? Quando o coração está corrompido, a vida e a conduta serão corruptas. Olha só. Quando o coração está, corrompido, a vida e a conduta daquela pessoa serão corruptas. O que é um coração corrompido? São essas coisas que nós acabamos de ler aqui em Marcos, no capítulo 7. Inveja, lascívia, blasfêmia, o que mais? Avareza, o que mais? Luxúria, querendo ser rico sem ser, querendo ter o que não tem. Você sabe o que significa luxúria? É você querer a riqueza do mundo, esquecer de Deus, não buscar Deus, porque a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas eu vos acrescentarei. Por isso que fala do conselho. Porque se o rico for te dar um conselho, a primeira coisa que ele vai falar coisas que é para você fazer aqui na terra. Ele não vai falar para você, buscar Deus primeiro, para Deus te dar isso. Não. Ele vai mandar você tem que fazer isso, fazer aquilo, para você ganhar dinheiro. É só isso que fala. Só que como eu estava falando com a irmã hoje, eu falei assim, o que adianta o homem, a correr atrás de coisas terrenas, riqueza, dinheiro, isso, aquilo, outro, e esquecer da sua salvação? Vai adiantar o que, igreja? E é isso que nós precisamos, não deixar o dinheiro corromper os nossos corações. Porque isso também leva nós para o inferno.
Se você buscar Deus primeiro, você é cheio de Deus, pode ter certeza que as outras coisas vai ser melhor, vai dar tudo certo. Deus proíbe você de fazer alguma coisa, uma faculdade, estudar, um curso? Não, Deus proíbe. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser te enriquecer do dia para a noite, Ele faz isso, porque Ele é Deus. Imagine que Ele criou céu, terra, mar, animais, criou você, nos criou. Ele fez o homem do pó da terra, lá em Gênesis, no capítulo 2, fala que Ele fez o homem, Ele criou, Ele fez o barro, depois Ele desenhou o homem, semelhança dele. E por muitas das vezes, irmão, o homem fica correndo atrás de bens, né, materiais, esquecendo de Deus, esquecendo de buscar o Senhor, esquecendo de buscar a sua salvação. Vai adiantar o que, igreja? Aí você está falando, pastora, mas não é para mim trabalhar, como é que eu pago as contas? Não. Irmão, a Bíblia fala, você tem que trabalhar e comer do seu próprio suor. É diferente. O que o Senhor está falando aqui nessa noite, o Espírito Santo? Para que nós não venhamos se corromper o nosso coração com conselhos. Conselho de pessoas que por muitas das vezes não têm o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que é o quê? A palavra de Deus. É a mesma coisa de pessoas chegar e falar assim, pastora Zélia, vai trabalhar, vai arrumar um emprego, e eu largar a obra, largar as ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos, né, com usura atrás de dinheiro para ter isso, para ter aquilo. Só que, olha só, o que procede da mente vem para o coração. Só que é a mesma coisa. Mas só que no meu pensamento eu já penso assim, eu falo, não, eu prefiro ter o pouco com Deus do que o muito sem Deus é nada. Está entendendo? Porque eu tendo Jesus, eu tendo a presença do Espírito Santo na minha vida, o resto, irmão, eu consigo. Porque eu sei que Ele vai na frente. Assim é na tua vida também. Aí o que adianta? Sabe que a palavra diz que só tem aflição. Pessoas que, né, ela prefere correr atrás dessas outras coisas. Bens financeiros. Ela só tem o que? Aflição, perturbação, não tem paz com Deus. Talvez você ache sua vida medíocre. Por quê? Sua vida é o quê? É ir trabalhar, acordar cedo, ir trabalhar, ganhar um salário, né, mínimo, e aí você gasta ele todo, e depois no outro mês continua. Mas às vezes, se você estiver na igreja buscando a Deus, é melhor. Porque tem pessoas que não podem ter dinheiro, porque o coração dela se corrompe. Porque Deus prefere, irmão, salvar a alma. Quantos muitos estão corrompidos? Quantos muitos já perderam sua alma para o inferno? Eu falo mesmo, por causa do dinheiro. Corre atrás do dinheiro, que vai adiantar. Não vai adiantar de nada. Eu não estou aqui falando para você não trabalhar, não é nada disso. Eu estou falando, Deus está mandando eu falar, que a gente, né, a palavra diz, nós temos que comer do nosso próximo, mas busca Deus, tá entendendo? Você tem que buscar Deus. Você não pode deixar Deus de lado e só querer os bens materiais. Só querer as bênçãos, como diz, né? Não, busca Deus. Deus é aquele que nos dá saúde, irmão, para nós trabalhar, levantar de manhã cedo e ir trabalhar. É Ele que te dá saúde. Aleluia. Aí não adianta pôr sua fé em bens, pôr a sua fé no emprego, põe a fé nos bens materiais. Não. Eu estou até falando que se Deus não tivesse tido misericórdia de Ló, quando Abraão, porque Abraão foi escolhido por Deus, um homem abençoado por Deus, se Deus não tivesse misericórdia, porque Ló, quando foi com Abraão, né, ali ele escolheu
ir para o lado de Sodoma e Gomorra. É o que muitos estão fazendo. Está preferindo Sodoma e Gomorra, né? Porque a campina parece ser bonita. A vista parece ser bonita. Porque tem gente que é assim, né? Não pode ver dinheiro. Que ele se corrompe o coração. Abraão não disse, olha, Abraão não estava preocupado com dinheiro. Está entendendo? Abraão olhou para um lado e falou, ô Ló, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, Ló. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com dinheiro, não. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Não se preocupa com dinheiro. Se preocupa mais com a tua salvação. Se preocupa mais em buscar o Senhor. Porque as outras coisas vão vir na tua mão. Irmão, tudo a gente tem que orar, pedir para Deus, Ele faz. É melhor a gente ouvir o conselho de Deus, do seu conhecimento, do que ouvir conselho de pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Imagina, irmão, que aqui, se nós lermos em Eclesiastes, fala sobre um homem riquíssimo que foi Salomão, né? Salomão foi filho de Davi. Ele foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Mas no final de tudo, ele diz, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, não passa de vaidade. E é verdade. Porque o homem, ele é como uma flor, já foi falado aqui nessa, é como uma flor. Ele de manhã ele floresce, de noite a flor não murcha. Assim é nós. E o homem, ele tem pouca vida. Por exemplo, Jó, ali no capítulo 14, ele fala da vida. Ele fala sobre a erva que ela floresce, de manhã à tarde ela murcha. Então ele quer dizer, resumindo, o homem, para Deus, é como se fosse o pó da terra. Nós somos pó. Aí fala, né, irmão? Até aí fora fala, e aqui dentro da igreja a gente fala que o homem sem Deus, ele não é nada. Mas Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Quer dizer, resumindo, Deus, eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem eu e você, ele continua sendo o mesmo Deus. Olha só que interessante, igreja. Aí tem gente que fala assim, eu não vou servir a Deus, aí fica achando a última bolacha do pacote, o restinho da Coca-Cola lá no deserto. Eu tenho dó, irmãos. Quem é tu para não obedecer o teu Criador, o Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te fez, aleluia. Para doer nos lombos, né? Mas não importa não, é para doer mesmo. O negócio vai ficar mais estreito. Glória a Deus. Aleluia. Porque assim, irmão, o ser humano só vai na lapada mesmo. Só vai no conceito. A Bíblia aqui vai nos dizer, sabe o quê? Que era uma raça. Nós somos uma raça. Fala na palavra. É uma raça. A palavra diz aqui, lá no comecinho de Gênesis, uma raça de indignos. Nós somos indignos, sabia? Porque Deus criou o homem, não foi por pecado, Deus criou o homem, aleluia, foi para obedecer a Ele. Mas o que nós faz? O que o homem tem feito? Só desobedecido a Deus, a vontade de Deus. Não é verdade? Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele ainda tem de misericórdia. Ele vai lá e diz, não, eu vou perdoar.
né? Porque eu dei o meu filho naquela cruz lá, no Calvário, para perdoar minha filha, para perdoar meu filho, que pecou, que errou. O coração dele está assim, mas eu vou consertar esse coração. Glória a Deus. Eu não quero ele na minha casa com coração com maldade. Eu não quero ela na minha casa com coração pecaminoso, um coração cheio, né, irmão? De rapina, de ira, de mágoa, de ódio, de rancor. Né? Não, Deus está tratando com nós tudo. Aqui comigo, com você, com tudo, viu? Esse dia eu falei, Deus, nossa, essa pessoa fez tanta coisa comigo. Mas aí eu falei, a gente tem que perdoar e fazer o bem a quem nos faz o mal, não é assim? E perdoar aqueles que nos maltratam. É difícil, igreja. Mas nós temos que abraçar. Olha o que a Bíblia manda nós fazer. Manda nós abraçar os inimigos. Né? Difícil. Não é difícil? Aí quando aquele Jó, né, fala que ele falou para Jó, Senhor. Aí Jó fez o quê? Orou pelos os amigos. E orou também pelos inimigos. Porque aí, sabe o que é? O que o Senhor faz? Ele faz isso para ver o intento dos nossos corações, para ver como é que está o teu coração, para ver como é que está o meu coração. E a palavra do Senhor diz, irmão, que é fácil perdoar o amigo, aquele, é fácil você dar um abraço, abraçar quem nunca te fez nada. Mas é aquele que já te feriu, que já te magoou, é o mais difícil. Aí ele diz assim, como é que você quer ter galardão no céu? Quer dizer, aí não teria graça, né? Aí é muito fácil, né? Para nós. Amar o amigo é fácil. Eu quero ver amar aquele que fica lá te cutucando, ó. Pisando no teu calo, como diz, né? Aí fora. Amar aquele que te aborrece. Você fala assim, meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa, mas parece que ela fica me perseguindo. Mas quem persegue é perseguido. Toma cuidado. Hoje tu persegue, né? Amanhã tu vai ser perseguido. É dessa maneira. Quando você persegue uma pessoa de Deus, irmão, aí Deus deixa perseguir. Mas depois você vai ser perseguido, viu? A mesma coisa que você fez com ela, você vão fazer com você também. Até o que nós fala. Sabe, às vezes pessoas que criticam eu, você. Então, um dia também alguém vai criticar ela também. Com as mesmas palavras. Por isso que nós temos que ter cuidado com o coração. O coração tem que estar limpo e dar frutos bons. É igual a Bíblia fala, irmão, se teu olho for bom, tudo ao teu redor será bom. E é verdade. Se o teu olho for mau, por exemplo, se tu entrar dentro da casa do Senhor e começar a olhar o que está errado, o que está certo. Se você olhar as coisas erradas, o teu olho é mau. Mas se você olhar com um olho bom, tudo para você vai estar bom. E é verdade. Por isso que você vê, tem pessoas que não ficam. Ela fica numa igreja, um dia vai em um, outro dia vai em outro dia ela não sabe que lugar que ela fica. Sabe por quê? Porque o olho dela é mau.
ela entra dentro da casa do Senhor e fica olhando os defeitos do povo, dos irmãos, de quem está assim assado e quem não está. Mas quando é a pessoa que entra com o olho bom, ela vê tudo ao redor bom, maravilhoso. Ela agradece porque ela está na casa do Senhor. Ela glorifica a Deus porque ela está na casa do Senhor para adorar. Aleluia. É igual o coração. Se Deus está descendo a lapada em você, em mim, e nós está razoando com o coração, nós está igual aqueles fariseus. É aceitar a correção que o Senhor nos dá. É aceitar a correção que o Senhor fala. Porque Ele fala, eu corrijo aquele que eu amo. Eu corrijo porque eu quero uma igreja liberta, uma igreja salva, uma igreja que vai morar no céu. Aleluia, Jesus. Irmão, eu louvo a Deus, viu? Porque aqui pelo menos a gente leva lapada. Mas tem uma coisa, aqui você se liberta. Glória a Deus. Aleluia. Se liberta aqui. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Naquele grande dia, já pensou? Jesus voltar e você ir para o céu? Vai ser gratificante. Aleluia. Então aqueles fariseus, eles queriam, irmão, ficar, razoando com Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, porque eles achavam que era pecado, eles comer com a mão sem lavar. Mas o que era mais pecado era o coração deles, que estava com maldade, com mau intento, Aí a Bíblia fala de tudo, guarda o teu coração, Que a gente tem que guardar nosso coração. Por muitas das vezes a gente tem que ouvir coisas e ficar calado. E guardar teu coração. Tá entendendo? Guardar. Guarda essa palavra. Porque vai ter, por muitas vezes você vai ouvir, você vai ter que ficar calado mesmo. Para que você não venha se contaminar por coisas. Para que você venha guardar seu coração em Deus. Tá entendendo? E não se corromper, não ser corrompido. Porque você por muitas vezes vai escutar. Mas você tem que guardar assim, dizer assim, não, mas meu coração... Eu tenho um coração igual ao do Senhor. Meu coração é igual ao de Deus. Eu tenho que ter um coração igual ao dele. Era como se fosse assim. Se fosse Jesus, o que ele faria? Irmão, se eu estou pregando isso aqui para você, é porque eu já passei por situações assim. Porque aqui, sempre o Senhor me dá a palavra que é coisas que eu já vivi. Ou vivi ou estou vivendo. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor, como se tem coisas que você tem que ouvir e ficar calado, sendo que você não fez. Está entendendo? Mas o Senhor fala, guarda o teu coração. Olha só, para que o coração não se corrompa como os deles, Aquele coração corrupto. Você não tem um coração corrupto. Seu coração é de Cristo. Tá entendendo? Toda pessoa de Cristo, irmão, toda pessoa de Deus,
O coração dela é bom. Eu falo isso que é verdade. Tem um coração bondoso. Porque se a gente é semelhança do Senhor, a gente vive segundo o Espírito e não segundo a carne, a gente pode até chorar. A gente até chora. Né? A gente chora. Mas o coração ali, depois você passa. É igual um coração de uma criança. Você lembra ali quando Jesus falou para aquelas crianças, com aqueles discípulos, que se eles não tiverem um coração igual de uma criança, não herdariam o reino de Deus? Então, você lembra do rico, o Lázaro e o mendigo? Aqui em Lucas 16, 19, 31. Todos os dias o mendigo, ele ficava na porta do rico, né? E o rico passava e ele pedia lá uma esmola, mas ele não queria nem saber, porque ele granjeava, o que ele granjeava era aqui na terra, era o dinheiro, é como se fosse o rico hoje, né? O Deus é o dinheiro, tudo é o dinheiro. Só que Lázaro, o pobre, o mendigo, quando chegou o dia, irmão, morreu o rico e o pobre. E o pobre, o mendigo, foi lá para o seio de Abraão. E o rico ficou gritando de lá, pedindo: Lázaro, pede para Abraão para deixar eu molhar, pelo menos, molha a ponta do teu dedo e põe na minha língua. Porque o rico estava queimando por toda a eternidade lá, no fogo e no enxofre, no inferno. E ele queria pelo menos que Lázaro, o mendigo, que não tinha nada, queria molhar, só pelo menos ele molhar a ponta do dedo. Ele pediu e pôr na língua dele, só para ele sentir só para ele sentir um refrigério, só para ele sentir ali um refresco, é como se fosse assim, para ele sentir na alma dele, um refrigério na alma. Enquanto o mendigo que não tinha nada, que era pobre, né? Aleluia, ele estava lá no seio de Abraão, no Senhor. Tá vendo, irmão, como que é as coisas? Glória a Deus. Então o Senhor fala de tudo. Guarda o teu coração. Porque o teu tesouro não é aqui na terra. O teu tesouro é lá no céu. Não tem um tesouro maior do que esse. É lá no céu. A maior riqueza do homem é no céu. Lá tem prata, lá tem ouro, lá tem rubis, lá tem cristais, jaspe, lá tem tudo. E você não vai precisar comprar nem vender, porque você vai andar em ruas de ouro. Por que Deus manda para mim? Por que você está preocupada aqui? Por que você está preocupado com pessoas? Por que você está preocupado se aquela pessoa é desse jeito? Ei, o Senhor manda dizer, cada um vai ter o seu lugar. E o Senhor está falando, teu lugar é na glória. Se o outro escolher o outro lugar lá do inferno, então que vá para o inferno. Mas você vai para a glória. Está entendendo o que o Senhor está falando? Então não se preocupa. O teu coração guarda, que é a saída da vida. Fica em paz com você mesmo, com o teu coração. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar o perdão.
Doeu, amém, passou. Na hora, né? Mas vai orar que passa. Aleluia. Você acha que a pastora Zélia não já chorou com pessoas e muito? Aleluia. E continue chorando ainda, porque esse mundo aqui é só Deus. E tem hora, irmão, que a gente para pensar as coisas que você já passou de lá, de trás para cá. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu vim aqui limpar a igreja, hoje eu comecei a chorar. Porque eu comecei a ver lá de trás o que eu já passei até aqui. Porque vai sempre... Sabe o que é que Deus está falando? Olha, vai sempre aparecer pessoas para querer nos corromper os nossos corações. Mas o Senhor está falando nessa noite, né? Para nós, que nós temos um lugar de descanso, né? Lá na glória. Mas para aqueles outros que não têm descanso, o lugar deles são outro lugar, é lugar de tormento. Vai ser lugar de tormento. Amém? Vamos, só foi até aí a palavra. Então guarda o teu coração de tudo. Guarda o teu coração da maldade, das pessoas maldosas. Amém?